Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu sou o Igor, eu passei pra medicina pelo Enem estudando em casa. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de como é que foi a minha trajetória. E eu pretendo que esse vídeo sirva de motivação, sabe? Tá tendo todo esse problema, todo mundo, mesmo que você estava estudando no ensino médio ou você estava fazendo cursinho presencial. Infelizmente agora todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo estudando em casa. E esse vídeo que ele sirva pra você de uma motivação. Porque se eu conseguir passar pra medicina estudando em casa, acho que você também consegue. E eu espero que esse vídeo ajude vocês um pouquinho, tá bom? Bom, eu gostaria de deixar claro que qualquer trajetória de medicina, até a trajetória da nossa vida, ela nunca vai ser uma linha reta, né? Ela nunca vai ser algo assim. E sim, ela vai ser um negócio todo estrambelhado assim. E isso é super normal. Na nossa trajetória a gente tem altos e baixos, né? E eu vou comentar um pouquinho pra vocês o que aconteceu dos meus altos e baixos até eu conseguir a minha aprovação. Uma coisa que eu gosto muito é de aprender com os erros, e foi com essas decaídas que eu consegui depois subir e conseguir lá a tão sonhada aprovação. Bom, eu vou começar falando sobre o meu ensino médio. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Ensino médio, ensino fundamental, eu estudei tudo em escola pública porque eu nunca tive condições de estudar em colégio particular. Mas não foi por causa disso que eu deixei de estudar, sabe? Eu posso comentar com vocês que, assim, ó, todos os meus anos eu nunca consegui ter o ensino completo, sabe? Nunca consegui ter o fechamento do cronograma. Toda semana era difícil ter uma semana cheia de aula, assim, a falta de um professor, sem alguns problemas desse tipo. E às vezes faltava material, e às vezes faltava professor, aí o professor pegava licença. Eu tenho uma experiência até meio ruim quando eu tava no meu segundo ano do ensino médio, que eu fiquei praticamente o segundo ano inteiro sem professor de física. Mas isso não foi uma questão de, assim, deixar de estudar física, por exemplo, né? O que eu fazia? Eu pegava o material que a escola cedia, né? O livro didático, usava o livro didático, estudava em casa e também estudava já assistindo algumas aulas no YouTube, por exemplo. Eu comecei a focar e ver, assim, estudar para o vestibular, ter interesse pelo vestibular no final do segundo ano do ensino médio, começando pro terceiro ano. Ainda eu tinha muitas dúvidas do que eu queria fazer, se era medicina, se era engenharia, se era direito, se era qualquer coisa. Mas eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa relacionada com química e biologia. Até pensei em primeira instância em fazer engenharia química, mas depois eu descobri que tinha muita matemática e pouca química, né? E eu fui descobrindo, fui dando uma olhada. Então eu fui por um lado mais puxado para a área da saúde. E eu ainda tinha em dúvida se eu queria realmente medicina ou alguma coisa do tipo. Enfim, comecei a estudar no meu terceiro ano, já meio que focado pro vestibular, e de manhã eu ia pra aula normal. Aí nesse ano surgiu a oportunidade de ter um cursinho que eles estavam fazendo na faculdade, né? Um curso dos alunos, acho que se não me engano era matemática, e era uma seleção. Tu ia lá fazer uma prova, e se tu passasse, tu começava a fazer esse cursinho presencial que eles tinham lá na faculdade, que era perto na universidade, na UFSC, né? Que era perto ali do meu colégio estadual. E eu fui lá, fiz a prova e passei. E comecei a fazer esse cursinho presencial junto com a aula de manhã. Eu ia pra aula de manhã e à tarde eu ia pra esse cursinho presencial. Só que eu nunca tinha estudado 2 períodos inteiros. Eu só tinha sempre ou era aula de manhã ou era aula à tarde. E agora, nesse terceiro ano, eu acabei tendo aula o dia inteiro. E eu não consegui meio que me organizar, não consegui dar conta do terceiro ano e das coisas do cursinho, porque cursinho é uma loucura, né? É revisão e tal, é bastante exercício. E também, no final do terceiro ano ali, tem bastante provas, trabalhos, né? Fechamento de ensino médio, e aí eu não consegui associar os dois, e acabou que eu tive até, por causa da minha ansiedade, acabei desenvolvendo uma depressãozinha, e tive que sair desse cursinho, e eu tive que me afastar também um pouco no meu ensino médio, no meu terceiro ano. Eu acabei pegando licença, tive que fazer tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tomei remédio para ansiedade, remédio para depressão, e acabei melhorando. Até que vários professores que eu já tinha mais contato, até a própria psicóloga, falaram pra mim que era legal, o que eu poderia fazer era terminar o terceiro ano sem estudar, repetir o terceiro ano, e na realidade terminar aquele ano só fazendo terapia e me cuidando. Só que eu vi que eu poderia voltar. Eu tava melhorando e no processo de quem já passou por uma depressão e tal, sabe que se a gente fugir da nossa realidade e ficar só na base do medicamento e da terapia, a gente não consegue ir muito pra frente, né? A gente tem que começar a voltar à nossa vida normal. E foi isso que eu fiz. Eu fui voltando, tive que terminar meu terceiro ano, fui atrás, peguei matérias dos amigos, peguei caderno emprestado, fui conversando com os professores. Quando eu tava já de atestado, já tava fazendo algumas coisas em casa. E no fim deu tudo certo. Consegui terminar meu terceiro ano. E já foi uma grande vitória ter terminado meu terceiro ano sem ter reprovado, sabe? Sem ter parado tudo.
E nesse ano eu não consegui nem mais focar nada pra vestibular, né? Eu já tava super feliz de ter terminado o meu terceiro ano, sem ter reprovado, já ter melhorado a depressão. E assim, foi uma vitória pra mim. E eu não gosto de ficar falando assim, ai, depressão, é porque eu tive depressão, porque isso aqui me vitimizando, sabe? Eu utilizo disso como aprender com os erros e, tipo, saber que a gente não é um ser humano perfeito, né? A gente, como eu falei, a gente tem altos e baixos. E isso foi muito importante porque a gente começa a valorizar as coisas que a gente vai conseguindo e vai conquistando, sabe? E aí então chegou, acabou. Isso foi em 2014, né? Então acabei meu ensino médio. E em 2015 eu comecei a pesquisar e tipo, bom, como é que eu vou fazer agora? Não tem mais o cursinho lá que eu tava fazendo, o cursinho que eles tinham, que eu tinha passado no terceiro ano, era só pra quem tava no terceiro ano. Então eu não conseguiria fazer aquele curso. Eu tinha essa possibilidade de estudar em casa. E eu também tinha a possibilidade, na realidade essa possibilidade eu nem sabia que existia, mas de eu pegar minhas notas do ensino médio, do ensino fundamental, que eu sempre estudei, sempre fui um aluno assim estudioso, aplicado, e eu levei essas notas lá em todos os vestibulares, em todos os cursinhos pagos que tinham na região, pra ver se eu conseguia uma bolsa de desconto, porque eu não tinha condições de pagar um cursinho presencial, que é um absurdo de caro, né? 1.500, R$ 2.000, 2.500. Mas eu levei essas minhas notas e conversei com os professores, conversei com os diretores, falando que eu gostaria de saber se eles poderiam me dar uma bolsa pra estudar e ver o que ia dar, né? E acontece que eu consegui uma bolsa de estudos num cursinho do centro de Florianópolis. E eu comecei a estudar nesse cursinho. Eu ganhei a bolsa e eu comecei a estudar, consegui fazer um extensivo inteiro. Só que foi um baque pra mim, porque assim, ó, eu cheguei nesse cursinho, esse cursinho era caríssimo, custava R$ 2.000, 2.500, nunca tinha condição de pagar, né? E as aulas eram muito diferentes porque não faltava professor e assim, era uma coisa totalmente diferente que a gente vê a discrepância da escola pública para a escola particular, que no sentido de eles falavam assim pra todo mundo, né? Ah, pessoal, hoje a gente vai revisar essa matéria, né? O cursinho aqui a gente não vai aprender a matéria e sim revisar as matérias, porque não dá tempo, tem que revisar a matéria do primeiro, do segundo e do terceiro. Só que pra mim não era uma revisão. Muitas das coisas ali eu nunca tinha aprendido na minha vida. A maioria das coisas, na realidade, não era uma revisão pra mim, era a maioria das coisas que estavam ali, eu ainda tinha que aprender. E aí eu meio que comecei a me perder todo, porque tu tá no cursinho, aí tu tem que aprender tudo, aí tu, em vez de aprender uma matéria por semana, ou enfim, a gente aprendia matéria toda hora, e pra todo mundo era revisão, e pra mim era uma... pra mim não era revisão, pra mim era estar aprendendo tudo. E meio que isso aí começou a me deixar meio descontrolada, assim, eu não consegui ter esse controle. E ainda junta todo aquele clima de cursinho, de competição, sabe? Eu não sou competitivo, mas tinha aquele clima de... As pessoas eram muito competitivas, tinha muito de quem era melhor da turma, quem tirava notas mais altas. E acabou sendo um negócio, assim, bem conflituoso. E eu não consegui, assim, absorver bem aquela oportunidade que eu tinha, né? Acabei até chegando ao Enem, consegui fazer a prova do Enem. Mas a partir disso eu já não consegui mais fazer, já me deu uma estafa mental, eu tava estudando demais, eu não tava tendo controle da situação, eu tava acordando super cedo pra ir pro cursinho, eu acordava às 5 e pouco da manhã, e chegava lá no cursinho 7 e pouco, que a aula começava às 7 horas, e era no centro, né, eu morava numa região e eu tinha que ir até o centro, tipo, da cidade pra estudar. E acabou que assim, eu chegava lá, eu estudava, acordava cedo, ficava o dia inteiro lá, levava comida de casa e ficava até de noite e depois eu voltava pra casa só pra dormir. Eu saía de casa às 5 e pouco, 6 horas da manhã, chegava em casa por volta das 9 horas da noite. E aí, nesse meio período, eu não tava fazendo exercício físico, eu não tava cuidando muito bem da alimentação, eu tava comendo, levando as coisas de casa, bolacha, essas coisas. Almoçava, mas eu levava bastante porcaria. E não tava tendo controle, não tava dormindo bem, chegava em casa tarde, não tava conseguindo dormir direito, ia dormir tarde, porque eu chegava em casa, ainda tinha que estudar. E assim, foi assim, esse ano de 2015 foi um ano bem conflituoso, porque não tava tudo certo, sabe? Tava tudo indo por água abaixo. Cheguei, consegui fazer até o Enem, como eu falei, que é em novembro, só que depois do Enem eu já não consegui mais fazer, já não consegui mais estudar, eu tive uma estafa mental. E dessa vez não foi uma depressão normalzinha, assim, não que depressão seja normal, mas foi uma coisa assim mais séria. Tive que tomar remédio psiquiátrico controlado, tive que até pegar, assim, a minha mãe teve que cuidar de mim, eu não tava conseguindo comer, ela dava comida pra mim. E assim, foi uma situação bem complicada, sabe? Eu tava, surtei, sabe? Não tava mais em mim. Mas comecei a fazer tratamento de novo, né? É que na verdade é tudo relacionado à minha ansiedade e estresse. Acontece que vem a ansiedade, vem o estresse, e aí vai acumulando, aí virou uma estafa mental, aí dessa estafa mental
virou uma depressão, e dessa depressão deu esse negócio que deu, né? Mas enfim, voltei, comecei a fazer tratamento de novo com psiquiatra, com um psicólogo, acabei melhorando. E só que assim, no ano de 2015 só consegui fazer a prova do Enem e os vestibulares da UFSC, eu não consegui fazer mais nada. E aí depois que eu tava melhor, eu fiquei com aquele sentimento, né? Poxa, eu ganhei uma bolsa de estudos e essa bolsa de estudos eu não consegui usufruir dela perfeitamente, sabe? Cheguei até a fazer só a prova do Enem e eu não consegui fazer os outros vestibulares. Até me senti um pouco culpado porque eu tinha ganhado uma bolsa e eu tinha que demonstrar que eu tava aprovando, tinha que mostrar resultados, sabe? E não foi muito bem o que aconteceu. Entretanto, no ano de 2016 eu fui aprovado com a nota do Enem para UFSC, para a Universidade Federal, só que eu fui aprovado para odontologia, que era a minha segunda opção de curso, né? Para medicina eu não tinha nota para passar, mas eu acabei conseguindo nota para passar como segunda opção para odonto. E eu tava meio indeciso porque eu não tava querendo muito ir, porque eu não sabia realmente se era medicina, se era odonto que eu queria, mas sempre fica aquela coisa na mente de que, poxa, já tive 2 problemas com depressão e os estudos ali já não estão tão bem, e aí eu já também não sei como é que ia ficar esse ano, não sabia se eu ia ganhar bolsa, porque eu não tinha condições de pagar um cursinho. Se a pessoa tem dinheiro, ela vai lá e faz cursinho de novo, sabe? Mas eu fiquei naquele sentimento, poxa, não sei se eu vou ganhar bolsa de novo, o que vai ser de mim? E eu acabei indo pra odonto, né, pra ver o curso, para começar a cursar. O curso é bem legal, só que eu realmente vi na odonto que era a medicina que eu queria. Odonto é um curso, assim, muito bonito, muito interessante. Para quem ama odontologia, realmente um curso muito legal. Mas eu vi na odontologia que era a medicina que eu queria, porque, assim, a medicina, ela trabalha com o corpo inteiro, né? É uma coisa mais integrativa. E a odontologia, ela é mais focada cabeça, pescoço, principalmente região bucal e região facial. E só que eu não tava feliz no curso, sabe? Eu tava lá, tinha aula de anatomia e passava levemente por todas as partes, mas focava mais na cabeça e pescoço e eu ficava lá querendo estudar um pé, sabe? E aí acontece que eu conversei com meus familiares e falei que eu acho que eu ia parar o odonto, né? Já tinha garantido a federal, mas eu ia parar o odonto e ia tentar medicina. E aí sempre vem aquelas questões de, né, mas o curso não tá legal, poxa, mas o dentista também ganha bem, o dentista tem uma qualidade de vida boa, uma remuneração interessante. Só que não pensando em remuneração, eu tava pensando no meu futuro, em trabalhar com o que eu gostava, sabe? Trabalhar com uma coisa que eu ia me sentir bem, que eu ia gostar. Eu pensei, conversei certinho com meus familiares, principalmente mãe e pai, e sempre tem burburinhos, né? Sempre tem familiares dizendo que, nossa, que ganancioso, que tá saindo da odonto para fazer medicina. Sempre tem dessa situação, sempre gente dizendo que eu não ia conseguir, porque tu não vai conseguir, porque olha, tu já tivesse depressão 2 vezes, porque tu não vai conseguir, é muito difícil pra tu passar, e pipipi, popopó, enfim. Mas assim, são coisas que vêm de fora, né? Não é uma. A gente tem os nossos familiares e tem os nossos parentes. Conversei com meu pai e com minha mãe e resolvi parar a odontologia. Na realidade, tem a opção de trancar o curso, né? Eu poderia trancar o curso por 2 anos. E eu conversei com eles ali e falei: olha, eu acho que eu vou parar a odonto e vou tentar medicina. São 2 anos aí que eu tenho pra voltar pra odonto, se eu não passar. E eu vou tentar, né? Se não der certo, eu volto pra odonto. Já sabendo que eu não ia voltar pra odonto, né? Mesmo que aquele negócio ali, ficou aquele negócio, né? Tem aquela oportunidade, tem algo garantido, mas eu sabia que eu não ia voltar pra odonto. Enfim, isso era 2016, praticamente na metade do ano de 2016, porque eu saí no final do primeiro semestre da odonto, nem cheguei a completar o semestre e falei assim, bom, agora eu vou começar a estudar. E como que eu vou estudar? Não tem condições de fazer cursinho presencial, porque caríssimo. Não sei se eu vou ganhar bolsas de novo, porque a oportunidade que eu tive, consegui fazer o Enem ali, só mais o vestibular, não consegui, então não consegui muitos resultados. E o que eu vou fazer? Eu comecei a estudar em casa sozinho. E aí eu cheguei, comecei a estudar em casa, comecei a me organizar, e aí eu fui ver. Tinha alguns materiais do cursinho do ano passado, né? Comecei a olhar. Só que daí eu vi que tinha cursinhos online na internet, né? Cursinhos pra fazer. Que de vez de fazer um cursinho presencial, tu fazia um cursinho online. Tinha todas as matérias, correção de redação. E se eu não me engano, o primeiro cursinho que eu fiz, acho que foi o Estude. Foi um semi-extensivo. E aí eu comecei a estudar nesse cursinho. E eu estudei de julho até a prova do Enem, e foi isso que eu fiz. Eu tava mais focado já pro Enem, que eu não tava focando tanto na UFSC, sim pro Enem. E acabei tendo resultados legais. Acabei não tendo aprovação em medicina, mas eu consegui aprovar para engenharia, para cursos um pouco mais concorridos. E aquela situação, né? Acho que todo mundo que tá na batalha para ser aprovado em medicina sempre passa por essas situações. É dificilmente a pessoa passar de primeiro. Mas assim, né? Medicina é o curso mais concorrido. E tem os cursos que são um pouquinho menos concorridos. Segunda opção, que sempre é uma direito, ou engenharia, ou psicologia.
E aí depois tem as outras opções que são concorridas também, só que não tão concorridas como medicina. E eu consegui, esse meio ano de cursinho online, aprovar para engenharia, tanto pelo ProUni como para UFS pelo SISU. E era um dos cursos mais concorridos, tirando medicina, que era o mais concorrido, né? E aí eu vi, fiquei interessante, assim, fiquei feliz que tinha conseguido resultados, só que naquela situação, né? Consegui resultados legais, só que ainda não consegui ser aprovado em medicina, que era o que eu queria. E aí eu falei assim, conversei com meus familiares, vi que estava dando resultado, né? Então comecei a estudar ali. E falei com eles, olha, deu tudo certo. Até minha mãe falou, foi cogitado, por que tu não volta para odonto? Por que tu não passasse? Olha, já perdesse meio ano. Mas aquele negócio, né, gente? Quem não arrisca não petisca. Aí parou, fechou ali um ano, não fui aprovado para medicina e eu comecei a estudar um ano inteiro. 2017 foi todo estudando em casa, né? Porque tinha mais tempo agora, né? De janeiro, fevereiro, comecei a estudar, se não me engano, em fevereiro, e fui até a data da prova do Enem. Aí nesse ano eu já tinha uma experiência melhor com o cursinho, lembrando que quando a gente faz cursinhos online, a gente tem um pouquinho mais tempo em casa, sabe? Não precisava acordar tão cedo pra ir pro cursinho presencial, como eu acordava às 5 e pouco da manhã pra chegar lá às 7. Eu poderia muito bem acordar às 7 e pouco, que já tava ótimo, né? E nesse meio tempo fazendo cursinho online, eu vi que começou a ter um pouquinho mais de tempo. E eu precisava de um tempo pra cuidar de mim também, né? Pra cuidar da minha saúde mental. E eu acabei tendo tempo para fazer exercício físico, eu tava fazendo atividade física, tava fazendo academia todos os dias, né? E também tinha um pouquinho mais de tempo para ter uma noite melhor de sono, eu consegui dormir de 7 a 8 horas de sono. E assim, como eu tava em casa, eu conseguia melhor cuidar da alimentação, uma comida mais saudável, não comia tanta besteira, comia mais fruta e verdura. E digo que isso também foi muito fundamental para conseguir ter o equilíbrio que eu precisava, sabe? Mesmo o equilíbrio ali para ter força para estudar, mas ter o equilíbrio da saúde mental, o exercício físico para mim foi fundamental, dormir bem. Então eu comecei a trabalhar com os meus erros, sabe? Tudo que eu fazia errado, seja comer errado, dormir pouco, não fazer exercício físico e tá todo desconectado ali, desorganizado, eu comecei a me organizar melhor e em 2017 eu fiz um extensivo todo, cursando em casa, né, fazendo cursinhos. E aí, nesse meio tempo, eu vi que tinha mais outras possibilidades de cursinhos. E aí eu comecei a fazer um cursinho isolado de biologia, biologia total. Comecei a fazer curso de redação, para correção de redação, uma redação por semana. Fazer um curso ali total, com ciências humanas, linguagens, que foi o do QG do Enem. E eu consegui, assim, me equilibrar, sabe? Eu acho que era muito importante ter esse equilíbrio também, porque pra no ano de vestibular, pra te passar na aprovação, tu tem que estar 100% equilibrado. Não é só saber de estudar, não é só saber os estudos, mas é tu também, assim, tá bem em tudo, sabe? Tu tá bem nos estudos, tu tá bem com a tua saúde mental, tu tá bem com a tua saúde física, tu tá se sentindo bem, tu tá se sentindo feliz, se sentindo motivado. Bom, e aí chegou o final do ano de 2017, acabei sendo aprovado pra medicina, só que fui aprovado pra medicina uma região um pouquinho distante daqui. Pelo SISU, eu acabei sendo aprovado pro Acre, então Santa Catarina e Acre era um pouco longe, então acho que não ia conseguir ir, assim, pensando em questões financeiras, né? E acabei passando pelo ProUni, com bolsa 100% em Criciúma, que é perto, é em Santa Catarina mesmo, só que é meio que como se fosse um extremo sul de Santa Catarina, sabe? Eu morava ali em Florianópolis e era um pouco longe, e eu teria que morar de aluguel, teria que me virar, não ia conseguir ver minha mãe sempre, né? Então ficou essa questão de, poxa, talvez ia dar um jeito, né? Poxa, passou em medicina, a gente dá um jeito, acaba tentando pagar o aluguel, só que fica aquele negócio, né? Não é um negócio certeiro, então eu resolvi não ir pra Criciúma, continuei estudando. Foi até um up, né? Uma força de motivação ter passado pra medicina já. Mas aí a gente fica com aquele negócio, né? Poxa, já passei, mas eu não tenho condições pra ir, então tô chegando mais perto, então eu vou continuar estudando pra ver o que dá. E o Enem, ele utiliza a nota do ano anterior, né? Então, no Enem de 2018, na primeiro semestre e no segundo semestre, utiliza a nota do Enem de 2017. E aí eu continuei estudando em 2018, tava estudando em casa, fazendo bastante redação. Já tava, assim, que a gente vai melhorando, né? Da metade de 2016 até 2018, já foi um ano e meio. Já tenho experiências com os cursinhos, já tenho experiência de estudar em casa, já criei minha rotina, já criei toda a minha táticas, já fui correndo atrás, sabia o que era bom, sabia o que era ruim, e tava vendo que tava melhorando. Continuei estudando porque eu pensei que uma hora ia dar certo. E aí, na metade de 2018, acabou que eu consegui sendo aprovado para medicina pelo ProUni na faculdade aqui da Grande Florianópolis, né, com uma bolsa 100%, então não ia pagar nada. E não precisava morar de aluguel também, ia morar na casa dos meus avós, ia conseguir ir todo dia pra faculdade. E foi, assim, uma experiência bem legal.
Acontece que pra mim foi um baque, assim, que eu não sabia se eu ia passar ou não, porque eu não tinha passado na lista das primeiras chamadas, porque eram só 2 vagas, mas acabei passando na lista de espera, porque, tipo, pelo ProUni tu tem que ter a renda, tu tem que ter estudado em colégio público ou ter bolsa 100%, e acabou que as primeiras pessoas ali não tinham esses pré-requisitos, e eu consegui passar na lista de espera. E foi assim, aprovei medicina, na realidade, até hoje eu não acredito que eu aprovei medicina ainda, sabe? Agora que tá começando a cair a ficha, olha só. E porque foi um negócio assim, tipo, muito do tipo, oi, passei. E na realidade não tava aquela expectativa, não tive meu nome no listão, mas eu passei. Bom, e a aula começou, se eu não me engano, numa terça-feira, só que como eu tava resolvendo toda essa questão da documentação, eu só consegui ir pra aula na quinta-feira. E eu me lembro como se fosse ontem, já faz 2 anos isso, 2 anos e pouquinho. E a primeira aula foi de suporte básico da vida. E foi sobre sinais vitais. E ali eu já vi que realmente era a medicina que eu queria. E tava super feliz, sabe? Eu vi que eu ia trabalhar com o corpo inteiro. A primeira aula foi sobre sinais vitais. Acabei já ferindo pressão, a gente conhecendo as coisas assim. E foi assim, uma conquista, sabe? Tirei um peso das costas, tipo, fechou certinho os 2 anos que eu tinha pra passar, porque ia acabar já o trancamento que eu tinha lá da Odonto. E deu tempo, né? E eu vi que valeu todo o esforço, todo esse tempo que eu passei em casa, estudando. Todas as pessoas dizendo que eu não ia conseguir e acabei conseguindo. Foi assim, na verdade foi pra mim, até como eu falei, foi até um baque pra mim, sabe? Eu não sabia se ia aprovar ou não. E eu fiquei muito feliz. Não tem nem explicação. E hoje em dia eu já sou realizado, mesmo não estando formado, eu já tenho, sabe aquela realização de tá fazendo o que tu gosta e tu sabe no caminho que tu tá? E é assim, né? Comecei as aulas no segundo semestre de 2018, né? E foi uma loucura só. Eu tava morando com a minha mãe, Governador Celso Ramos, que era um pouquinho mais longe. Eu tive que vir correndo morar com meus avós. E eu ia todo dia pra aula de fretado, então eu acordava super cedo, eu acordava 5 e pouco da manhã. Chegava em casa também bem tarde, bem uma rotina bem estressante também, né? Tipo, acordava 5 e pouco da manhã, saía, chegava em casa só 8 e pouco, 9 horas da noite. E ficava o dia inteiro fora de casa, levava comida. Mas assim, ó, fazer o que a gente gosta não tem preço. Eu acordava às 5 horas da manhã feliz. Acordava com um sorriso no rosto, acordava realizado. Isso me motivava muito porque eu acabava fazendo o que eu gostava, sabe? E aí terminei o ano de 2018. Terminei assim, foi assim bem cansativo, assim, porque já tava no primeiro semestre de medicina, bastante estudo, acordando cedo, indo dormir tarde. E a gente acaba no ProUni ganhando uma bolsa de estudos, né? São R$ 400 por mês. E no outro ano eu consegui alugar um apartamento perto da faculdade, aqui onde que eu tô. Com o dinheirinho da bolsa, gastando um pouquinho mais, né? Consegui dividir o apartamento, ficou mais leve. E tô aqui, tô indo já, terminando agora a quarta fase de medicina, tô indo pro ciclo, acabou o ciclo básico, tô indo pro ciclo clínico. E eu acho que é isso, né? Eu espero que esse vídeo motive vocês de alguma forma, mas eu acho que a mensagem principal do vídeo é que não vai ser um negócio, assim, linear, né? Não quero desmotivar ninguém, não quis me vitimizar porque tive depressão, porque tive problemas, porque não tive condições de fazer cursinho. Mas sim motivar que não é uma depressão, não é uma ansiedade, não é condições financeiras, não é porque você estuda em colégio público que você não vai conseguir chegar onde que você quer, sabe? E depois que eu passei no vestibular, eu vi que eu poderia ajudar outras pessoas porque acabei aprendendo muita coisa, né? Estratégia de rotina, estratégia dos cursinhos que eu usei, como eu estudei, como é que eu estudava para cada matéria, como é que eu estudava. Porque tu tá dentro de casa, tu não tens o apoio de professores, né? Tu não tens uma coisa presencial. Tens um apoio, só que é um apoio online. E assim, tu estudando em casa, tem que partir muito de ti, né? Uma das grandes dificuldades de estudar em casa é a sua dedicação. Tu tem que ter o autocontrole, tu tem que deixar teu celular de lado, tu tem que saber que aquela ali é hora de estudar. Tem a cama ali do lado que vai dar vontade de dormir, mas tu tem que estar assistindo a tua aula, sabe? Então, tem que ter esse controle, tem que ter estratégia de como vai estudar, como é que vai ser correção de redação, porque tu não tá num cursinho presencial, não tem um professor ali corrigindo na tua frente, como é que tu vai fazer simulado. Então, assim, é um pouco mais complicado, é um pouco mais complicado. É mais barato? 1000 vezes mais barato. Eu gastei, no ano que eu tava fazendo o cursinho ali, os cursinhos online, eu gastava acho que R$ 100 por mês. E se eu fosse fazer um cursinho presencial, eu estaria gastando R$ 2.000. Então, é 20 vezes mais do que eu poderia pagar. Não digo que cursinho presencial é ruim, é maravilhoso também, né, pra quem tem condições. Mas
é aquele negócio, né, gente? Tem que dar um passo conforme a nossa perna. E eu acho que é isso, né? E se você tá aqui, esse no meu canal, você pode dar uma olhada que tem vários vídeos aqui. Eu, depois que eu passei, acabei fazendo vídeos de várias coisas. Se você chegou aqui de paraquedas, você vai ver que meu canal tem 70 e poucos vídeos agora no momento. E tem vídeo dando dica de redação, dica de matemática, dica de como eu estudava as matérias, como é que monta um cronograma, como é que eu estudava próximo ao Enem, né, o intensivo. E eu faço isso com bastante carinho, porque, como eu falei no começo do vídeo, né, se eu conseguir passar, você também vai conseguir. E eu fico muito feliz e eu uso disso como realmente uma forma de gratidão que eu consegui passar, para passar o meu conhecimento, para passar minhas coisas, assim, minhas estratégias e meu conhecimento, tudo para outras pessoas. E eu espero que isso contribua e ajude você também, tá bom? Esse era o vídeo, espero que goste, realmente ficou bem grande, mas eu tentei abrir aqui meu coração, falar um pouco minha trajetória. E se você chegou aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe com seus amigos. Lembrando que eu tô aqui pra ajudar, tem vários vídeos no canal, você pode botar aqui também nos comentários perguntas. E é isso, gente. Fiquem bem, fiquem em casa se possível, né? Nesse momento a gente tá passando por esse problema bem complicado. E é isso, tá bom? Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.